Temos uma terça-feira mais quentinha, agora em Londrina, 19 graus. Aeroportos. Aeroporto de Londrina aberto para pousos e para decolagens na Pan News Londrina, 10 e 9. É notícia, é credibilidade, é opinião. RN Dia Londrina, na Jovem Pan News. E auditores do Tribunal de Contas do Estado já estão em Londrina, isso para fiscalizar o transporte coletivo. As fiscalizações dos auditores do Tribunal de Contas do Estado do Transporte Coletivo da cidade começaram hoje. As equipes do órgão vão analisar todos os assuntos e pontos envolvendo como condições da frota que opera o sistema, condições de acessibilidade nos terminais e também como a Prefeitura fiscaliza a operação das empresas, seguindo o que está previsto em contrato. De acordo com o auditor Fernando Matheus da Silva, os trabalhos das equipes vão começar com uma reunião com a CMTU, onde serão analisados todos os dados envolvendo o sistema. O principal ponto dessa fiscalização é a planilha de custos do serviço, que serve como base de definição do preço das tarifas. Essa fiscalização ela tem um caráter operacional, ou seja, uma fiscalização de desempenho. Ela, preliminarmente, assim, a finalidade dela não é sancionar, sim avaliar a qualidade da gestão sobre o serviço público. Então a gente envolveu diversos componentes que vão desde planejamento, seja o planejamento para iniciar o contrato ou o planejamento contínuo dele, né, porque a cidade dinâmica e o serviço de transporte precisa acompanhar essa dinamicidade. Vamos avaliar a acessibilidade, vamos avaliar algumas questões sobre qual é o controle que a prefeitura faz sobre dados e informações relacionadas ao sistema de bilhetagem, assim como se ela faz o acompanhamento da execução desse contrato. Não só a execução do que o contrato deve entregar imediatamente, mas a execução também do desempenho desse serviço. E também avaliar a gestão financeira, né? Qual é o nível de acesso que a prefeitura tem sobre os componentes, né? Os custos tarifários que vão impactar no valor da tarifa paga pelo usuário. Fernando destaca que nesta perícia será feita análise completa de custos, sendo possível identificar se é ou não necessário o pagamento de subsídios para as concessionárias que operam o sistema. A Prefeitura desembolsou nos últimos 2 anos mais de 40 milhões de reais com pagamento de subsídio para as empresas. Sim, há uma questão específica na auditoria que se refere à gestão financeira. O que seria a gestão financeira? É a gestão que o município faz sobre a questão financeira do serviço, ou seja, se ele controla todos os componentes, se ele controla aquilo que é gasto de fato, porque nesse tipo de contrato, em muitos casos, há uma assimetria de informações, porque o custo é autorizado pelo poder público, mas quem executa todo esse custo, é a concessionária do serviço. O que a gente pretende verificar? Quais são os métodos que a prefeitura se utiliza para mitigar essa assimetria de informações, ou seja, para ela ter mais acesso às informações e saber exatamente o que é pago. Não é possível ser contra ou a favor do pagamento de subsídio de antemão. O que é preciso saber é se há necessidade de fato e o quanto é necessário pagar, se houver essa necessidade. Então, assim, a nossa ideia é avaliar se a prefeitura tem feito um trabalho, digamos, mais profundo para saber o custo desse serviço e nisso, obviamente, vai entrar a questão do subsídio. Usuários do transporte público também serão escutados pelos auditores nos terminais e nos pontos de embarque e desembarque. A gente vai visitar alguns locais, sobretudo os terminais, para inclusive fazer algumas entrevistas com perguntas pré-selecionadas já pela equipe no planejamento, a serem feitas aos usuários do serviço para captar assim, a satisfação deles, né? Quem usa o transporte coletivo. Vamos também visitar os terminais para ver a questão da acessibilidade, os pontos de parada também para ver em que estado eles estão, se estão adequados do ponto de vista também da acessibilidade. A fiscalização deve ser finalizada na quinta-feira. E confesso, estou curioso. Isso eu quero ver. É bem importante, né? Porque, na verdade, eles estão prometendo dar uma resposta que a população de Londrina quis desde o começo. E ele falou de um ponto extremamente importante. É necessário, foi necessário dar esses 40 milhões à empresa? Né? Porque até então a gente não tem uma resposta baseada em termos técnicos aí,
nem que fosse de uma maneira simples, para contribuir com a imprensa, para que a gente pudesse entender por que foi dado esse subsídio, porque essas foram só respostas rasas. Então, o que a gente espera aí do tribunal é que eles façam essa fiscalização de uma maneira técnica e traga todas essas respostas, né? Precisou dar esse dinheiro? E quando as respostas foram contundentes, talvez, não condiziam com a realidade. Como, por exemplo, a justificativa, muitas vezes, da gestão da prefeitura era: estamos repassando subsídio para ter um transporte coletivo de qualidade, para fomentar a utilização do transporte público na cidade, que a gente sabe que é importantíssimo, né, por conta, é óbvio, de reduzir o número de veículos, você diminuir trânsito, você traz uma qualidade melhor para a locomoção para a cidade. Agora, você reduzir 25 centavos no valor da tarifa não quer dizer que as pessoas vão despertar o interesse em andar no ônibus, no transporte coletivo. Você vai despertar interesse das pessoas de utilizar o transporte coletivo quando você tiver ônibus de qualidade rodando, com menos tempo de espera, eficiência, de repente, sei lá, com ar-condicionado nos dias de calor, com ônibus passando de 20 em 20 minutos na linha. Aí sim a pessoa vai falar assim: bom, se eu for pegar um transporte de aplicativo, por exemplo, até ele chegar, eu pegar, fazer a corrida, tal, chegar no lugar, vai me dar 20 minutos. Isso vai me custar R$15. Se eu for de transporte público e voltar, vou gastar 8. E vai ser o mesmo tempo. Bom, vou de transporte público. Aí sim. Precisaria ter uma eficiência imensa, né? Mas isso não acontece. Infelizmente, o que a gente vê, relatos que a gente acompanha todos os dias, são relatos de ônibus lotado, relatos de linhas que foram reduzidas, que a espera, por exemplo, é de 1 hora. E isso são pessoas que a gente conversa no dia a dia, que você tem o convívio. E aqui posso até trazer, por exemplo, a Cleusa, que trabalha em casa, a gente conversa todos os dias e ela fala: nossa, eu preciso correr, que se eu perder um ônibus, aí é uma vida para eu chegar em casa, porque demora 1 hora para passar o próximo. Eu falo: 1 hora, Cleusa? Para passar a próxima linha? Sim, 1 hora. Passa de 1 em 1 hora para ir para casa. Você imagina a pessoa espera 1 hora para chegar o ônibus, para mais 40 minutos de deslocamento, ou seja, um deslocamento talvez de 20, 30 minutos, ela vai demorar 1h30 para fazer. Como é que a pessoa vai ter interesse de andar no transporte público desse jeito? Então, o subsídio vem para melhorar o transporte público. Até que ponto melhorou? E é isso que também vai trazer esse outro ponto que eles colocam também é muito importante. O contrato está sendo cumprido? Está previsto em contrato que pode dar esse dinheiro? Onde que está previsto isso? Né? Eles estão cumprindo todas as regras do contrato para receber essas benesses assim de maneira tão benevolente, né? Porque até ontem a gente comentava, precisa trocar os carros do transporte, não são trocados. A CMTU fica, então estamos analisando, vamos ver amanhã à tarde. Vai fazer um levantamento. E enrola e nada de resposta. Então essas respostas que a gente espera agora. Com certeza. Pan News Londrina 10.